Excelente! A gente traz aqui um assunto muito importante sobre segurança, sobre manutenção. Então, vamos prestar atenção na manutenção predial. A gente sempre traz assuntos interessantíssimos, assuntos condominiais, com ela, Itana Brandão, CEO da Compacta Administradora. Bem-vinda, Itana. Bom dia. Bom dia, Fernandinha. Que bom estar aqui. Estamos de novo juntinhas, é verdade. Hoje a gente tem uma convidada, vamos apresentá-la antes de entrarmos no tema. Quem é a nossa convidada de hoje, Itana? Hoje nós estamos aqui com a síndica moradora Simone Melo. Oi, Simone. Oi, Fernanda. Bom dia. Bom dia, querida. Seja bem-vinda à Jovem Pan. A gente está aqui para falar sobre manutenção predial. Olha, gente, prestar atenção aqui nesse assunto, porque quando se fala em manutenção predial, a Compacta Administradora, que tem anos no mercado, 30 anos no mercado, sabe o que faz. E a síndica Simone Melo, que está aqui, vai contar sobre as questões que ela já passou. Itana, o que a lei exige do síndico em relação à manutenção predial? Conta pra gente. Então, o artigo 1348 do Código Civil, ele dispõe sobre as responsabilidades do síndico. E uma delas é manter a conservação, né, das áreas comuns do condomínio. Então, o síndico, ele tem que estar sempre atento em manter a conservação do condomínio em dia, porque isso também vai trazer a segurança dos condôminos. Porque na hora que ele deixa de fazer essa verificação, essa obrigatoriedade, ele pode responder civil e criminalmente. Olha, se um condomínio, ele deixa de fazer a manutenção, se é um condomínio que ele é pastilhado, aquela pastilha começa a fofar e cai lá de cima, uma pastilha daquela, na hora que se cair em cima de uma pessoa, é fatal. Então, aí vai vir uma investigação. Faltou o cumprimento pelo síndico, né, de manter a conservação do condomínio, e aí ele pode ser responsabilizado civil e criminalmente. E não só isso, tem outras coisas também, um parque um playground onde as crianças brincam. Tudo isso, ele tem uma norma técnica para poder manter esses equipamentos em dia. E o síndico, ele tem por obrigação. Às vezes ele encontra umas dificuldades, né, por parte dos moradores, que acha que a questão financeira aí, que o investimento em manutenção, ele é custo para o condomínio. E isso é o que está errado, né? Tem que mudar essa mentalidade. A manutenção de condomínio, ele é investimento, ele valoriza o bem, porque na hora que está com toda a manutenção em dia do condomínio, o seu bem é valorizado. Na hora que chega uma pessoa lá, que se algum condomínio botar para vender, lógico que se tem um condomínio que está com todas as manutenções em dia, vai ter uma visão bem melhor do que aquele outro. Vender ou alugar, né? Até para alugar também, você quer um condomínio que atenda. Eu já peguei condomínios que estavam bem degradados. Eu fiz um trabalho de recuperação com o síndico, eles cobravam R$400 em média de aluguel. Quando a gente terminou, estava em R$1.200. Olha aí a valorização. Valorização. Por exemplo, Itana, eu vou com as minhas dúvidas também, viu, Simone? Aí a gente vai misturando aqui as informações para chegar no entendimento maior. Se tem uma grade e essa grade, ela precisa de manutenção, como tudo dentro do condomínio. Se não tiver o aviso para a criança não subir, para não utilizar aquele lugar, o condômino, ele pode se sentir na liberdade de utilizar, por exemplo, se ele se pendurar na grade e cair, não tinha um aviso, como é que acontece essa responsabilização? Não é nem questão de aviso, eu não tem que memorizar como é e onde é esta grade, né? Sim, perto da piscina, por exemplo. Que é uma grade que vai separar um ambiente do outro, acredito que seja. Isso. É a obrigação do síndico manter aquela grade, ela com a manutenção em dia. Então, se ela está corroída embaixo e uma criança alcança aquela corrosão, ela pode se ferir com como é que chama? Aquele ferro. O material. Isso, que vai estar
com corrosão, né? Isso. E isso aqui pode ser grave para uma criança. E na hora que ela se pendurar ali e cair, isso também é responsabilidade do síndico. Não é correto subir? Não. Mas na hora que ela subiu e que caiu, aí o síndico será responsabilizado. Por quê? Por falta de manutenção, pelo artigo 1348. Porque ele tem obrigação em manter a conservação das áreas comuns. Entendi. Simone Melo tem uma história de recuperação de condomínio, porque ela não entrou num condomínio andando plenamente, né? Vamos conversar com a Simone para saber como foi que começou a história dela como síndica. Foi a sua primeira experiência como síndica, que você já pegou esse condomínio aí em péssimo estado, e foi a maior aventura da sua vida, Simone, até aqui? Foi sim, Fernanda. É a minha primeira experiência como síndica. E eu sou síndica moradora, né? Resido lá. Mas, assim, o nosso condomínio sempre foi muito bem tratado. A gente tem uma síndica antiga, de muitos anos, e que cuidava muito bem do condomínio. Só que ela adoeceu. O período que ela esteve doente se prolongou. E aí o condomínio foi ficando sem manutenção. Infelizmente, ela veio a falecer. E logo após, os 2 síndicos que assumiram também tiveram questões e precisaram deixar, né, se afastar. Então eu assumi nesse contexto, né, de um condomínio que era antes muito bem cuidado, mas por essas circunstâncias ele começou Ou seja, murchar. você tinha que colocar em dia. Isso, eu tinha que colocar em dia, tinha que retomar, tinha que começar e tinha que inovar também, porque tinham algumas coisas que nunca haviam sido feitas e que precisavam ser feitas. Esse foi o meu início. Nossa. E Tana, me diz uma coisa, do ponto de vista da administradora, quando um condomínio apresenta esse tipo de cenário, por onde começar para colocar a manutenção em dia de forma organizada e segura? Então, o começo, ele deve ser analisar inicialmente as necessidades, né? Avaliar como é que está a situação do condomínio. E principalmente vai analisar a questão, as urgentes, né? Vai fazer uma avaliação sobre a situação geral e daí fazer estabelecer as prioridades, estabelecer, né? Justamente. Aí vai ver as necessidades e principalmente as necessidades urgentes, né? E daí, com a necessidade urgente, atrelado a isso, as de segurança. Porque isso é o que primeiro é o que vai fazer o condomínio estabelecer essas metas, né? E então a gente vai fazer vai elencar essas prioridades aí, né? E fazer uma lista, vai dizer qual é, e dessa lista começar a pegar os orçamentos para poder levar em assembleia e mostrar aos moradores. Às vezes isso é difícil, porque aquele condomínio que não tem uma vida saudável, que não cumpre com a reserva do fundo de reserva, que isso é mais importante, que é nesse momento que vai se ver a necessidade. Então, se o condomínio não tem uma vida financeira, a vida financeira dele organizada, né, aí é mais difícil. Porque você não tem. Quando você deixa de fazer as manutenções preventivas, as corretivas, elas saem muito mais caro. Então, o que o condomínio tem que se planejar é justamente, ele precisa colocar na previsão orçamentária a questão da manutenção, a preventiva. Porque daí, quando chegar, não vai ser necessário fazer a corretiva, que isso encarece, no mínimo, em torno de 30% a mais no orçamento do condomínio. Simone, quando você pegou o condomínio ali naquela situação, uma coisa que eu fiquei curiosa agora, quando acontece isso da síndica adoecer, se ausentar, quem é que fica interinamente no lugar dessa síndica, Itana? Pelo Código Civil e pela Convenção do Condomínio. O Código Civil hoje, ele já não prevê a presença do subsíndico. Então, o que vai determinar essa substituição é a Convenção do Condomínio. Se ele tem um subsíndico,
Aí o subsíndico substitui. Algumas convenções eles dão regra. Se essa ausência for no primeiro semestre, aí tem que chamar a Assembleia em 30 dias. Ele vai dar as condições. Se não tiver subsíndico, aí vai ser o presidente do conselho. E por aí vai, que aí ele vai chamar uma Assembleia para poder fazer a nova eleição. Simone, quando você chegou, demorou muito para você chegar? E quando você chegou, uma pergunta atrás da outra que eu vou fazer. Sim. Demorou para você chegar e quando você chegou, você sentiu, como foi a recepção dos moradores? Teve resistência? O que você me diz? Não. A minha recepção foi muito boa, né? Os moradores, todo mundo, né? E eu como moradora sentia aquela falta do que o condomínio já havia sido e por essas circunstâncias adversas estava nessa situação, ou seja, não foi culpa de ninguém, não foi irresponsabilidade, foram as circunstâncias adversas. E aí todos os moradores estavam naquela ânsia de vamos sim melhorar. Eu tive todo o apoio, né? Graças a Deus. Apesar de muito trabalho, mas também muito apoio. Mas muito apoio. E assim, opiniões divergentes, críticas, isso aí sempre vai ter do viver, né? Verdade. E do mundo do trabalho, então, que é. Mas, no início, eu fiquei assim, com tanta vontade de fazer. E como eu estava assim, recém-aposentada, né? E eu sempre trabalhei, assim, eu estava conversando com a Itana. Eu acho que você não trabalha sozinho nunca. Primeiro você tem que se inserir com seus pares, né? E aí eu fui procurar o apoio na Compacta, que era administradora, e entender... Facilitou muito, né? A recuperação do trabalho do condomínio. E com os meus pares, participar dos grupos de condomínio, ir para palestra e identificar as nossas prioridades lá, que desde sempre já estavam claras, né? E partindo mais agora para o ponto das prevenções, né? Sim. A gente foi identificando a questão de segurança. As câmeras o sistema de câmeras não estava funcionando. A portaria, a nossa portaria é presencial. Os porteiros não estavam a contento porque eles também não tinham, a cadeira estava ruim para sentar. Tem isso, não tinha é verdade. Um lugar para eles acondicionarem as comidas que eles traziam, era muito quente, enfim. A limpeza do condomínio, o parquinho que estava quebrado. Muita coisa. Muita coisa. E aí eu fui entendendo, né, junto com a demanda dos moradores, que a gente precisava investir tanto em questões estruturais como no bem-estar, porque estava todo mundo muito machucado com aquela com coisa. O cenário. E nós fomos fazendo, assim, uma coisa para ir mudando o cenário mesmo visual, né, externo, e também uma estrutural. Paralelo a isso, nós fomos vendo as finanças, né? E desde sempre, assim, primeira coisa, vamos fazer fundo de reserva. Nós nunca tínhamos tido fundo de reserva no condomínio. A equipe de Itana, tem que ter fundo de reserva, Simone. Como é que eu tenho fundo de reserva? Vou fazer fundo de reserva se eu não tenho dinheiro nem para, né? Não, vamos fazer. E aí, o conselho fiscal, né? Eu não tenho subsíndico lá, nós não temos, mas temos um conselho fiscal e um conselho consultivo. E o conselho fiscal, vamos bancar sim, tem que fazer o fundo de reserva para a gente poder juntar dinheiro e fazendo as coisas mais. E assim, com o apoio, né, que eu tive do meu conselho fiscal para bancar isso e a orientação da Compacta, nós fomos conseguindo fazer esse fundo de reserva. Com esse fundo de reserva, nós fomos fazendo algumas manutenções mais urgentes, né? Fui autorizada a juntar um dinheirinho e retira um pouco, mas deixa lá um pouco no fundo de reserva. Sim. E sem taxa extra, porque administrando o que tinha ali. Fizemos uma pequena taxa extra apenas para dar conta de uma situação lá bem urgente. E foi assim, eu acho que 4 meses só e paramos. E agora, depois de um ano, então eu assumi interinamente 1 ano que faltava do mandato do último síndico, né? Do síndico anterior, que precisou sair, se afastar. E aí, nesse 1 ano,
A gente priorizou fazer essas coisas mais graves, mas que não demandavam tanto recurso, porque a gente não tinha recurso. É um jogo de equilíbrio mesmo, e a Compacta Administradora ajudou muito nisso, né? Com certeza. Verdade. No financeiro, tomamos a decisão de fazer junto esse trabalho e de ver, lançam as contas, os impostos, né? Eu vinha do mundo do serviço público que eu não lidava com isso, né? Então eu digo, como eu vou saber fazer isso? Mas eu tive tanto suporte e tanto apoio que o que eu pensava que seria mais difícil foi o mais fácil. Muito bem. E Tana, deixa eu te perguntar, muita gente acha, para encerrar aqui, que manutenção é gasto, mas tem que mudar essa mentalidade porque é investimento, não é, Tana? Isso mesmo, a mentalidade ela tem que mudar, porque na hora, é a própria experiência aí, né? Na hora que você trabalha com prevenção, e também com planejamento, então isso vai melhorar as condições do condomínio. Né? Então, os condôminos, ele tem que colocar na mente, e os síndicos também, que a questão da manutenção, ela não é custo, ela é investimento. Porque, como eu já falei antes, a manutenção em dia, ela vai trazer mais valorização do bem, ela vai trazer menos custos em possíveis manutenções corretivas. Porque se a coisa se agravar, vai ser mais gasto, perfeito, né? Perfeito, isso aí. Quando se agrava, se você não faz a manutenção preventiva, você vai fazer a corretiva e o custo, ele vai ser muito mais alto. Muito bem. Qual é a dica que vocês deixam para os síndicos, para os moradores que querem manter o condomínio sempre em dia com a manutenção, Itana? Justamente, mudar a mentalidade, né? Utilizar a manutenção e o fundo de reserva como dentro do orçamento ordinário do condomínio, que para isso eles vão usar esse dinheiro depois com mais sabedoria e também não vai precisar utilizar tanta taxa extra. Né? Isso é muito importante, mudar a mentalidade dos síndicos e dos moradores. Também. Então, se você é síndico, se você é morador, tá ouvindo agora o Profissão em Foco com a Compacta, ter a Compacta administradora, uma administradora como a Compacta, te ajuda a visualizar essa mentalidade com um procedimento organizacional. Não é uma coisa, muda a mentalidade, não é só falar, muda a mentalidade, é mostrar como é que se faz. Então, a gente fica muito feliz de receber aqui Itana Brandão, CEO da Compacta, administradora, e a Simone Melo, que veio contar um pouquinho da história dela, a experiência como síndica. Obrigada também, viu, Simone? Eu só queria falar mais uma coisa. Sim, por favor. Que nesse processo de mudar a mentalidade, isso não é uma coisa fácil. Não, né? Isso é um verdade. desafio enorme. E você mostrar uma coisa que precisa ser feita como investimento e não como gasto apenas, é muito difícil. Para isso, eu acho que a informação para os condôminos, pelo menos é como a gente trabalha lá, informar o condômino que isso é necessário, que isso é preciso, que isso é importante. Na hora que ele está informado, toma conhecimento e reflete, e isso deixa de ser uma coisa, porque é o síndico que quer isso. A gente informa. E ele está vivenciando ali, né? Está utilizando o progresso. Está usando o equipamento, está com segurança, com tranquilidade. Então, é isso que tem feito a gente caminhar junto com tranquilidade. E você é síndica moradora, batem muito na sua porta, não, Simone? Não batem muito na minha porta. É porque é uma dúvida. Eu fico pensando, meu Deus, imagina o prefeito da cidade que mora na principal avenida da cidade, né? O pessoal vai lá. Porque todo a gente mundo coloca limite com carinho, e tem com horário, atenção e com informação. Isso, perfeito. Isso deixa de Hoje acontecer. a tecnologia, né, Itana, ajuda na divulgação das o próprio aplicativo também já dá esse conforto para o síndico também. Se você não deixa as pessoas no vácuo, se você é transparente no que você faz, se você dá informação, por que as pessoas vão estar? Arrasou, Simone, é isso aí, muito bem. Obrigada, Simone, Tana, foi ótimo. Obrigada a você. A gente também, volta terça-feira com mais um assunto curiosíssimo, tem tanta coisa boa, né? E a gente é sempre morador. Você tá ouvindo, ou você é morador ou é síndico, ou os dois. E aí o assunto sempre cabe na nossa rotina, no dia a dia. Muito obrigada. 10h15, terminamos aqui, Profissão em Foco.